Ok, vamos falar um pouquinho então da tabela periódica, pessoal. Aqui nós temos a tabela periódica, só para lembrar para vocês, tá? Essa coluna 14 que está dentro desse quadradinho amarelo aí, ó, tá? Todos esses átomos, eles têm 4 elétrons na última camada, tá? Então, algumas tabelas vem escrito 4A aí, ao invés de 14, tá? Então, a hora que você faz a distribuição eletrônica, usando o princípio de Linus-Pauling, o carbono ele vai ter 4 elétrons na última camada, o silício vai ter 4 elétrons na última camada, o germânio vai ter 4 elétrons na última camada. Então, os físicos já sabiam que esses materiais eram possíveis semicondutores, assim como o da coluna 13 aí, que eu marquei, o 13 aí, tá vendo que tem um 5 embaixo? Tá? Esse 5 aí significa que todos esses átomos aí têm 5 elétrons na última camada, tá? Então, eles esperavam utilizar os materiais da coluna 6, né, que é a coluna 14 aí, que antigamente era chamada de 4A, eles modificaram aí, né? Esses materiais aí eram para ser os semicondutores. E tanto é que os diodos são formados de silício e de germânio. Olha os dois aí, né? Um tem 14 elétrons na distribuição eletrônica, e a hora que você faz a distribuição eletrônica usando o princípio de Linus-Pauling, ele vai ter 4 elétrons na última camada, e o germânio, a hora que ele que tem 32 elétrons, a hora que você faz a distribuição eletrônica, usando Linus-Pauling, o princípio de Linus-Pauling, né? Ele vai ter 4 elétrons na última camada, tá? Então você vê que os caras já tinham um certo conhecimento, já tinham um entendimento de onde eles iam chegar. Bom, ok, fizeram a limpeza do silício e do germânio, conseguiram fazer aquele só silício, né? Então vamos pensar que no silício, se a gente entender o silício, o germânio é análogo, tá? Quando eles deixam só silício, porque isso é feito com aquecimento, aquece, ele derrete, né? Lembre-se que a areia, né? Ela derrete e vira vidro. Então, se você abrir um componente eletrônico, você vai ver um pedaço de vidro lá dentro, tá? E é assim mesmo. Então, eles derreteram isso e ele forma uma rede cristalina, né? Ele ajeita o formato dele é de uma pirâmide triangular, de base triangular, tá? Em cada vértice tem um átomo e na parte central tem um outro átomo. O resultado disso são ligações covalentes fortíssimas que você não consegue quebrar. Então eles tiveram que criar essas impurezas, né? Essas impurezas dão uma quebrada na rede cristalina e isso facilita a condução de vários átomos, arrancar vários elétrons de vários átomos. E aí ele conduz mais facilmente, tá? Então, ó, os diodos são formados de silício e de germânio, todos, tá? O silício ganhou essa corrida aí, praticamente todos os diodos hoje são de silício. E de germânio, ainda tem utilidade, pessoal, tá? Tanto em televisão, não mais hoje com a TV digital, o sistema dela é diferente, né? Mas os rádios ainda hoje usam um diodinho de silício, tá? É um só, mas todos eles têm, tá? Aí, vocês vão ver, temos a coluna 13 e a coluna 15. A coluna 13, esse material aí, a hora que você faz a distribuição eletrônica, de todos eles, do bório, do alumínio, do galho, do índio, do talho, todos eles aí têm 3 elétrons na última camada. Então, eles são chamados de material trivalente, porque tem 3 elétrons na última camada. E a camada 15, que é o nitrogênio, o fósforo, o arsênio, o antimônio, né? O bismuto, esses aí são chamados de materiais pentavalentes, porque a hora que você faz a distribuição eletrônica dele, usando Linus-Pauling, ele tem 5 elétrons na última camada. E se vocês voltarem no slide anterior, vocês vão ver lá que é o fósforo, é o Pzinho aí, aliás, o arsênio, né? Não, antimônio que está lá, o SB, né? Então, por que o antimônio? Porque ele tem o antimônio mesmo, né? É o SB. Por que o antimônio? Porque ele tem 5 elétrons na última camada, tá? Pessoal, o LED também
é um diodo. Só que o LED, ele é montado com outros materiais. Que materiais? O LED vermelho é arsenieto de galho. Olha o galho onde está. E olha o arsenieto onde está, tá? Aí você vai vendo que praticamente é só dessas colunas aí, tá? O arsênio está na coluna 15 e o galho na coluna 13, tá? A mistura desses dois aí vai originar o diodo LED, melhor dizendo, né? Mas o LED é um diodo, tá? Você pode usar o LED como diodo. Ele tem umas outras características, mas é um diodo. Só que ele, ao invés de emitir esse elétron na forma de calor, ou melhor dizendo, quando esse elétron sai da banda de valência, da banda de condução e vem para a banda de valência, ele tem que emitir essa energia dele. E na hora de emitir essa energia, ele emite na cor vermelha. Por isso que o LED emite cor vermelha, tá? Então, eles vão misturando, dessas três colunas aí, pessoal, da 13, 14 e 15, eles vão misturando isso até obter os LEDs das cores que a gente quer. O último LED a ser obtido, né, foi o LED azul. E a partir da obtenção desse LED foi possível fazer as telas, né, de display, das telas de LCD, porque não se tinha o LED azul. Agora nós temos o LED azul e aí esse tipo de tela, né, simplesmente explodiu no mundo inteiro, tá? Hoje todo mundo utiliza. Mas uma explicação físico-química, né? Muita coisa aqui aliás, tudo do que eu falei aqui, vocês viram no segundo grau. Tudo isso é disciplina, né? Conteúdo do segundo grau, tá? Bom, meninos, eu acho que por hora é suficiente isso, a gente não precisa passar disso, tá? Eu marquei a coluna aí 18, que é a coluna 8, né? Todos esses átomos aí, eles têm 8 elétrons na última camada. E pelo fato deles terem 8 elétrons na última camada, né? Exceto o hélio aí, que só tem 2, eles são chamados de gases nobres, porque eles não se misturam, tá? Se você quiser misturar esses elementos aí, você precisa subir muito a temperatura deles, tá? Por que você faz isso? Você arrancar alguns elétrons aí e ele fazer ligação com outros átomos. Mas a temperatura ambiente, esses materiais, né, esses átomos aí, não fazem ligação, não se misturam, tá? O que significa isso? Vamos pegar o H2O, né? A água, né? Se o hidrogênio, tá vendo? Ele está lá do lado esquerdo na coluna 1, né? Se ele fosse um átomo nobre, né, do gás nobre, ele não formaria água. Você teria que aumentar a temperatura, subir a temperatura para ele se juntar com o oxigênio, né? E então nós não teríamos água. Ainda bem, né, que o hidrogênio faz parte da coluna 1 e não da coluna 18, tá? Então esses materiais que não se misturam, né, eles são chamados de gases nobres. Agora nós vamos ver o material tipo P, tá? Ok, vamos falar um pouquinho então da tabela periódica, pessoal. Aqui nós temos a tabela periódica, só para